Fala, jovens! Voltamos aí para mais uma aula de matemática discreta, né? Bom, onde hoje nós vamos basicamente dar continuidade aí sobre aquele estudo que a gente tinha feito na aula passada sobre os conectores, sobre aquela tabela verdade e assim por diante. Bom, onde hoje basicamente vamos falar aí sobre a equivalência lógica de alguma dessas operações e, além disso, algumas propriedades que são importantes da gente perceber aí no dia a dia. Bom, primeiramente, né, falando sobre a equivalência lógica, equivalência vai estar associado aí à união ou uma grande composição daqueles nossos conectores, a negação, a disjunção, a conjunção e assim por diante. Ou seja, não necessariamente nós vamos trabalhar com termos ou conectores de forma isolada, né? Isso daí é um negócio totalmente ilógico, porque as lógicas nossas, elas são mais elaboradas, elas precisam ter aí mais condições para realmente parecer com a nossa vida real. Então, nesse sentido, a equivalência lógica vai estar aí para fazer com que a nossa vida se torne um pouquinho mais fácil, no sentido de, olha, eu posso muitas vezes reduzir, eu posso simplificar, ou eu posso aplicar aí alguma propriedade para melhorar talvez o entendimento dessa lógica. Então, para começar, vamos aí retornar à tabela verdade, onde aí a gente tem uma nossa proposição, né, P e Q, onde elas podem ser verdadeiras e falsas. Eu mostro para vocês a negação de P apenas, né? Então, onde é V passa a ser F, onde é F passa a ser V. Aqui nós temos a operação, né, o conector de conjunção. Então, conjunção tem aquela ideia do e. Então, precisa que tanto o P quanto o Q sejam verdades para que o resultado também seja verdadeiro, porque a união aí de P e Q seja verdadeira. Além disso, nós temos aqui a disjunção, né? P ou Q. Então, a ideia de, olha, qualquer um que possuir uma condição verdadeira, então os dois juntos, né, P ou Q, serão então verdadeiros. E no outro caso aqui, a disjunção exclusiva. Qual que é a ideia, né? Uma proposição P não pode ser verdadeira junto com a proposição Q, ou seja, é impossível que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então, esse caso aqui, onde P e Q são verdades, a gente vai considerar ele sendo falso. Além disso, nós temos aqui a condicional, né, onde P é condicional a Q. Então, se acontece o P, então obrigatoriamente precisamos aí observar Q. E aí a gente tem esse resultado aqui. Lembrando que se de repente o P é falso, como a gente consegue ver aqui, então existe a possibilidade aí do que acontecer ou não. Então, nesse caso, nós vamos aí falar que para P igual a falso, o resultado será sempre verdadeiro. E aqui a ideia bicondicional, né? Que o P leva para Q, então se acontece P, então acontece Q, e também se acontece Q, precisa aí acontecer P, ou seja, P acontece se e somente se Q acontecer. Então, nós temos aqui este formato. Lembrando novamente, se os dois são falsos,
existe a possibilidade aí, se o primeiro é falso, o segundo poderia ser verdadeiro. E se o segundo é falso, o primeiro poderia ser verdadeiro também. Então a gente tem aí esse caso onde os dois falsos temos o resultado sendo verdadeiro. Bom, isso daqui foi visto na aula passada. E aí a ideia aí de unificar, de juntar, criar uma lógica mais complexa é possível aqui mostrar nesse caso aqui, onde eu tenho, por exemplo, a negação de P condicional a Q, onde eu coloco esse símbolo aqui para indicar que a lógica é equivalente. Então, essa lógica é equivalente a essa lógica, onde a gente tem a negação da negação de P, e aí a gente tem aqui a disjunção com Q, e também é equivalente a P, a conjunção de negação de Q, tá? Bom, como diria Jack, né, vamos por partes para a gente conseguir entender, para a gente conseguir ver como que isso vai acontecer. Então, vamos por partes na ideia de vamos analisar cada hora um. Então, vamos pegar aqui, ó, tabela verdade, P e Q, com as 4 possibilidades aqui de combinação, né, de verdadeiro e falso. Bom, primeiro aqui eu vou mostrar a condicional. Então, a resposta da condicional que a gente sabe, condicional de P, então, se P, então Q, ela tem como resultado esse daqui. Então, V, F, V, V. Só que aqui, no nosso caso, a gente tem a negação disso. A negação seria, basicamente, trocar onde é V fica F, onde é F fica V. Então, o resultado seria F, V, F, F. Então, baseado nas entradas, aqui no caso P e Q, nós temos aí a análise, a tabela verdade deste cálculo aqui que a gente está colocando. Bom, lembrem-se disso, o resultado deu falso, verdadeiro, falso, falso. Bom, vamos ver aí o outro caso, né? Onde a gente tem novamente P e Q. Primeiro, eu vou mostrar aqui a negação de P, porque a gente vai trabalhar aqui com a negação de P. Então, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. E logo em seguida, né, nós vamos aplicar aqui a disjunção, ou seja, qualquer local aqui entre o negação de P e o Q, qualquer um que tenha um caso verdadeiro, uma resposta verdadeira, então o resultado será verdadeiro. Então, nesse caso aqui temos aqui os dois e aqui o último é verdadeiro. Então, o resultado é verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Bom, só que o resultado que a gente quer, o cálculo que a gente quer é a negação disso tudo aqui. Então, negando tudo isso, temos falso, verdadeiro, falso, falso, que é o mesmo resultado que a gente viu lá no último caso. E, por fim, colocamos aqui este último caso que a gente vai analisar. P, conjunção com a negação de Q. Então, olha, vamos primeiro negar o Q, tá aqui a negação de Q, onde é verdadeiro fica falso, onde é falso fica verdadeiro. E a ideia da conjunção é a lógica I, ou seja, para que a saída seja verdadeira, nós precisamos que os dois sejam verdadeiros. Como a gente está calculando aqui para P e para negação de Q, nós temos que olhar a primeira coluna e a terceira coluna. Então, V e F dá F, V e V. Então, o resultado é verdadeiro. F e F dá F, F e V dá F também. Então, o resultado está aqui, F, V, F, F. Ou seja, todos estes termos aqui são equivalentes, beleza?
Então, eu posso basicamente utilizar um ou eu posso utilizar outro. E aí percebam, olha, aqui a gente tem aqui uma condição, aqui nós temos uma disjunção e aqui temos uma conjunção. Então, existe como aí associar os termos, os conectores que são distintos, tá? Bom, então, baseado nisso, a gente poderia aí colocar vários outros exemplos, mas para facilitar a nossa vida, existe aí algumas propriedades matemáticas que a gente consegue observar, que a gente consegue ver elas funcionando. Bom, quais são essas propriedades? Aqui temos algumas dessas propriedades. Por exemplo, propriedade de associação, a de distribuição, a dupla negação e assim por diante. Diversas equivalências lógicas. E por fim aqui algumas propriedades também que são muito interessantes, que é a famosa lei de Morgan. Essa lei aqui, ela trabalha com a negação de uma conjunção ou disjunção, né, que é um termo extremamente comum da gente ver em lógica. E aí alguns outros casos associando aí condicionais e bicondicionais. Bom, no momento a gente vai analisar somente essas propriedades e essas equivalências. E aí peço para vocês, façam testes, façam exercícios para verificar aí se vocês estão conseguindo pegar essa associação, a gente conseguir calcular a tabela verdade, porque aí depois nós conseguiremos então evoluir no conhecimento da matemática discreta. Mas essas equivalências lógicas, esses conectores lógicos são extremamente importantes de vocês entenderem, não é só decorar, vocês precisam entender aquilo que vocês estão realizando. Beleza, galera? Bom, então até a próxima.